Olha, para falar mais sobre a reunião da cúpula do G7 que aconteceu na Itália, nós vamos conversar agora com um especialista. O nosso convidado é o professor Frederico Afonso, ele que é especialista em Direito Internacional e também Direitos Humanos. Boa tarde, professor Frederico Afonso. Seja muito bem-vindo mais uma vez, aliás, ao nosso jornal. Boa tarde, Kleber. Boa tarde a todos. Excelente sábado. Vamos lá. E olha só, a gente viu aí na reportagem que o foco da declaração final da cúpula do G7 foi o fim dos conflitos em Gaza e na Ucrânia. Aliás, eu acho que essa é uma aspiração do mundo todo. Mas houve algum avanço prático nesse encontro para chegar a esse objetivo, professor? Kleber, avanço prático nós não temos, né? Quando você imagina um acordo, significa que as duas partes devem cessar minimamente em alguma questão, devem ceder minimamente em alguma questão, né? O Israel não quer extinguir a guerra porque alega o direito de defesa previsto na Carta da ONU de 1945. A grande questão é, há um limite à defesa? A gente poderia fazer aqui um paralelo ao direito brasileiro quando há um excesso, né? Será que há um excesso ao direito de defesa? Hamas concorda com o cessar-fogo desde que extinga tudo, extinga a guerra, mas envolve uma questão política, envolvendo o primeiro-ministro de Israel. Então, é importante demais realmente discutir o assunto. Mas, sendo pragmático a sua pergunta, objetivamente, nenhum resultado prático até o momento. Tá certo, então, professor. E sobre essa declaração do presidente Lula, que a gente também acabou de ver, e ele disse, comentou, né, sobre a mudança na governança mundial, em especial na ONU e no Conselho de Segurança, que, aliás, tem regras muito rígidas. O presidente disse que nunca viu os países ricos tão flexíveis e acredita que pode haver algum tipo de mudança até o encontro do G20, esse encontro que acontece em novembro. Qual é a sua opinião, a sua análise sobre essa declaração? Kleber, eu já escrevi, já dei muita entrevista sobre essa questão que a ONU, no caminho que ela está, não fará 100 anos. A ONU, ela é fruto da Segunda Guerra Mundial, como a Liga das Nações foi fruto da Primeira Guerra Mundial. A história se repete. Eu tenho a Grande Guerra de 14 a 18, em 1919, por meio do Tratado de Versalhes, surge então a Sociedade ou Liga das Nações. Grande objetivo, evitar uma Segunda Guerra. 30 de setembro de 39 deflagra a Segunda Guerra Mundial. Em 42 e 43 começam-se as discussões, Estados Unidos, Reino Unido da Grã-Bretanha e a então União Soviética, para criar um novo órgão. E esse novo órgão ele começa com o Conselho de Segurança. Eles trazem a China para a conversa e, como eu chamo de prêmio de consolação, trazem a França no início de 45 para a Conferência de São Francisco. É publicada a Carta da ONU, o primeiro propósito, assegurar e manter a paz internacional. Algo que não está acontecendo. Ou a ONU muda, ou realmente ela vai ser extinta, igual foi a sua antecessora. Agora, mexer no Conselho de Segurança tem que ter justamente uma unanimidade dos 5. Estados Unidos, hoje Rússia, que já não vai concordar, Reino Unido, que vai concordar, China, que jamais vai concordar, e a França. Então tem que ser 5-0. Eles têm o grande poder, que é o direito ao veto. Tem que ter, sim, uma mudança ao Conselho de Segurança, tem que ser retirada, Joe Biden já falou isso, essa questão do veto, e aumentar os 5 membros permanentes para pelo menos 10 membros permanentes. Tá certo, então, professor, eu peço que você continue conosco, que daqui a pouco eu vou te chamar de novo para comentar o outro assunto. Então, até daqui a pouco, professor. Até daqui a pouco, Kleber.